A Justiça Eleitoral de Campo Mourão realizou o processo de preparação das 287 urnas eletrônicas que serão utilizadas neste pleito de 2020 na região de Campo Mourão, Farol, Janiópolis e Lusiânia. Acompanhamos todo o processo de carga e lacração das urnas. Hoje é a cerimônia chamada de carga e lacração das urnas eletrônicas. No dia de ontem, a gente fez a transmissão, a geração das mídias. Então, basicamente, explicando de uma forma simples, a gente pegou todas as candidaturas que estavam registradas junto ao TRE e transmitimos elas para os pendrives. Isso foi feito no dia de ontem. Hoje nós estamos fazendo o seguinte, ligando as urnas e colocando esses pendrives nas urnas. E daí a gente já faz todos os testes nela, inclusive a impressão para verificar se está funcionando e tudo mais. Verificando que está tudo em perfeita ordem, a gente pega e faz a lacração. Ou seja, já deixa ela lacrada, de forma que ela fique inviolável até o dia da eleição, até o resultado final da eleição, até que a gente termine a votação. Isso de forma a evitar qualquer tipo de contratempo, qualquer tipo de problema. Doutora, após esse processo aqui, qual que é o seguinte? No final do dia, após a gente terminar de fazer a carga e a lacração de todas as urnas, a gente ainda vai fazer uma auditoria em algumas urnas, com a presença do Ministério Público, da OAB e de partidos políticos que poderão acompanhar, de forma que nós vamos testar se, conforme você digita os números, o nome do candidato está saindo corretamente. E finalizando isso, as urnas serão guardadas, ficam protegidas, e no dia da eleição elas serão transportadas. No dia não, na véspera da eleição a gente já começa a fazer a preparação das salas e, na sequência, o transporte das urnas para os locais de votação. César, explica para a gente, todo mundo fala em tinta, não se utiliza tinta nessas máquinas modernas. Então, nós temos, a urna eletrônica, ela se utiliza num processo já bem avançado, que não existe tinta, como se noticiou lá nos Estados Unidos, que faltou tinta para imprimir algo lá, precisaram de ir atrás de tinta. Não, elas não têm tinta dentro de cada urna eletrônica. É o papel, que é um papel especial, que ela, conforme um sensor térmico que existe dentro dela, ela acaba saindo como se fosse uma impressão normal de uma impressora, mas ela não utiliza a tinta que a gente está acostumado a verificar nas impressoras. Para esse pleito, doutor, como é que estão as normalidades? Está dentro de um contexto normal das eleições, algumas discussões, reclamações, mas tudo dentro de uma normalidade. A gente percebe que os candidatos, normalmente, um acusa o outro, entra com alguma reclamação, alguma representação, mas tudo dentro da normalidade. Eu acredito que está transcorrendo de uma forma tranquila, mesmo a gente estando numa eleição, vamos dizer assim, diferente em razão dessa pandemia, né? Nós conversamos com o promotor Luciano Haral sobre denúncias de compra de votos na região. Essa semana, já nos últimos dias, a gente tem recebido algumas denúncias, a maioria assim, sem comprovação, mas a gente tem percebido que tem acontecido de candidatos oferecerem favores, benefícios para eleitores. Isso não só aqui em Campo Mourão, mas como em outros municípios aqui da região, Farol, Lusiânia, Janiópolis. E a gente está fiscalizando, a gente está acompanhando. Então, que informações chegam até a gente? O candidato ali pagar um churrasco, dá gasolina em troca, paga uma quantidade de litros de gasolina por semana se você mantiver o meu adesivo aí no seu carro, pneu, a gente já viu, material de construção. Tudo isso, o que é na prática? É uma compra de voto. O candidato está oferecendo um bem que tem valor patrimonial em troca do voto eleitor. E o pior é que muitos eleitores aceitam e se comprometem a votar e acabam votando. Então, a única forma de acabar com isso não é a polícia estar na rua fiscalizando, não é o Ministério Público estar em cima, embora a gente esteja fazendo isso. É o próprio eleitor se conscientizar de que se ele quer mudar a política, se ele quer que haja menos corrupção, tem que começar dele. Porque ele colocando um candidato que vende o seu voto, que compra o seu voto
por causa de uma caixa de leite ou 20 litros de gasolina, o que ele vai fazer quando estiver lá na Câmara ou na Prefeitura? Ele vai continuar as negociatas. Então, a principal forma de combater a corrupção é a gente não eleger essas pessoas. Então, se você foi abordado por um candidato que te ofereceu algum benefício, fuja desse candidato, não vote neles. Senão você vai estar perpetuando, né, uma prática que a gente tem no nosso país, que a gente está tentando extinguir aí nos últimos anos. Se por acaso algum eleitor, qualquer cidadão, tiver, por exemplo, dúvidas a respeito dessa situação, ou até provas, doutor, deve fazer o quê? Ele pode procurar o Ministério Público ou a Justiça Eleitoral. A gente tem telefones ali de plantão. Essa semana, né, começa a bater o desespero aí em alguns candidatos, então é provável que isso aumente essa semana. Então a gente está aqui trabalhando, estamos de plantão já faz 30 dias aí praticamente, até o dia da eleição. E qualquer informação pode repassar para a gente vai estar averiguando. A chefe de cartório eleitoral da 30ª Zona Eleitoral de Camporão, Sueli Bise, explica como os eleitores podem utilizar o e-título nesta eleição e, se precisar, a Justiça Eleitoral mantém um plantão permanente. O e-título é um documento muito importante que serve para a identificação do eleitor no dia da eleição e também para que ele localize o seu local de votação e não encontre problemas para votar no dia da eleição. O e-título ele pode ser baixado, é um aplicativo, pode ser baixado no seu celular e também o eleitor ele pode utilizar o e-título inclusive para justificar a ausência nas eleições. Aquele eleitor que está fora do município no dia da eleição, ele pode utilizar o e-título para fazer a justificativa. Quem precisar de maiores informações, vocês estão de plantão, inclusive no dia da eleição aqui? Sim, os plantões são das 9 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, e nos sábados, domingos e feriados, das 14 às 17 horas. E no dia da eleição, a partir das 5 horas da manhã, até o fechamento das eleições, estaremos de plantão também. E tem um telefone disponível aqui para quem não pode vir até a Justiça Eleitoral? Isso, como em razão da pandemia estamos trabalhando em regime fechado, né, de home office, na verdade nem é de home office, é no local aqui só internamente mesmo, os atendimentos estão sendo feitos por e-mail ou por telefone. Telefone 3523-2024 ou e-mail zona031@tre-pr.jus.br. Locais de votação, então se tiver dúvidas, tem claro, ou procura aqui ou vai no e-título. Isso, lembrando também que nós vamos ter em Campo Mourão, né, aquele problema de rezoneamento que tivemos, que já encaminhei para a imprensa, inclusive, uma tabela com as sessões que antes eram da 183 Zona Eleitoral e que agora são da 31. Então essas sessões também, essas alterações de sessões serão disponibilizadas no dia da eleição, mas também está aí sendo divulgada pela imprensa.